que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas, né? Livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 17. Você que tem a sua Bíblia aí próximo a você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para você acompanhar comigo esta mensagem. Você que precisa de uma resposta, né? Uma direção, uma luz, uma força, né? Deus ele vai estar te orientando hoje e ele vai mostrar para você qual é o caminho, qual é a direção, né? Lucas capítulo 17, no versículo de número 11. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo neste livro, neste capítulo e neste versículo. Vou fixar aqui nos comentários. Está aí, livro de Lucas, capítulo 17, no versículo de número 11. E o título dessa mensagem é o título desta live, né? A cura de 10 leprosos. Preste muita atenção nessa mensagem, gente. Às vezes você está aqui e você fala assim, pastor, eu já ouvi essa mensagem já. Mas eu quero que você preste atenção na orientação que Deus vai te dar. Ele vai falar ao seu coração de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. Aonde nós estamos falando para você que esse projeto de 21 dias de jejum é para Deus ele abrir, né, o seu coração e dar para você um conhecimento que você ainda não teve até nos dias de hoje. Então, através dessa palavra, Deus, ele vai abrir os seus olhos. E eu digo os olhos espirituais, ao ponto que você vai ouvir e vai entender aquilo que Deus vai falar com você nesta noite. E diz assim, livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 11. A cura de 10 leprosos. Versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Olha isso. Preste atenção nessa mensagem, para você não deixar nada passar despercebidos aos seus ouvidos e aos seus olhos. E diz mais, versículo 13. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha isso, gente. Tem muitas pessoas que já leu essa mensagem e falou assim, pastor, que milagre extraordinário que Deus fez na vida desses leprosos. Sim, foi algo extraordinário, porque a Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele ia passar, né, por meio de Samaria e da Galileia. E quando ele passou, né, por essa cidade, a Bíblia diz que veio ao encontro dele, de uma das aldeias, 10 leprosos. E a Bíblia diz que esses leprosos ficaram de longe, bem de longe, e gritavam, né? Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, né? Compadeça-te de nós. E a Bíblia diz que Jesus respondeu ao grito desses leprosos. E Jesus disse, ide e mostrai para os sacerdotes, os profetas, né? O que aconteceu com vocês. E tem pessoas que às vezes ela ouve essa mensagem e a pessoa começa a dizer assim, mas pastor, parece ser tão fácil. Sim, para nós que ouvimos, parece que foi muito fácil. Mas eu quero que você entenda esta mensagem. Por quê, pastor? A Bíblia diz que eram 10 leprosos que ficaram de longe e clamaram por misericórdia. E Jesus, aonde ele estava, da distância que eles estavam desses leprosos, Jesus também gritou para eles dizendo, né? Vai e mostra para os sacerdotes, para os profetas, o que aconteceu com vocês. E a Bíblia diz que, quando eles iam, a Bíblia fala que eles foram purificados. No meio do caminho, eles foram purificados da lepra. Pastor, o que quer dizer isso? Eles foram curados da lepra. Eles foram curados da lepra. E nós sabemos que a lepra naquela época ali não tinha cura para o leproso. O leproso morria naquelas condições.
Mas a Bíblia diz que eles indo, eles todos foram purificados no meio do caminho. E quando a gente ouve essa mensagem, a gente fala assim, pastor, foi muito fácil. Mas entenda, Jesus falou para os leprosos, vá. Não fez imposição de mãos, não jogou água neles, não fez nada. Uma palavra foi o suficiente para eles serem curados. Mas pastor, como eles foram curados? Pela palavra de Deus? Sim. Mas pela obediência de crer naquilo que Jesus falou para eles. E o que foi que Jesus falou para eles, pastor? Jesus disse, ide e mostrai para os sacerdotes e os profetas. Se você parar para perceber, Jesus não determinou nada. Nada. Ele só disse, ide e mostrai. Mas aqueles leprosos que estavam ali, eles acreditaram tanto na palavra de Jesus, que aquilo que Jesus mandou eles fazer, se eles entenderem nada, eles obedeceram. E obedecendo a voz de Jesus, e caminhando como Jesus mandou ele caminhar, sabendo todos eles que eles eram leprosos, e eles não podiam ir até lá, eles foram em obediência. E a Bíblia diz que no meio do caminho, eles foram curados. No meio do caminho, eles foram curados. Eu quero que você entenda uma coisa através dessa mensagem, gente. Aqueles homens eram leprosos, doentes. E através de uma palavra que Jesus disse para eles, vai e mostra o que sucedeu com vocês. Se você reparar, Jesus não falou nada de cura, seja curado, seja liberto, nada. Ele só disse, vai e mostra o que aconteceu com vocês. Naquele momento que Jesus falou, não aconteceu nada com eles. Porém, a Bíblia diz que a obediência fez eles irem. E no meio do caminho, eles viram ser purificados. A obediência, ela procede à honra. A obediência é o que faz você crer naquilo que você ouviu. E o que faz eu crer, pastor? A fé. A fé. Porque aqueles leprosos, quando foi de encontro, né, eles saíram de uma aldeia e foram de encontro a Jesus. Então esses leprosos já tinham determinado algo. Nós vamos clamar por Jesus, porque vocês veem eles chamando Jesus, mestre. Então eles já tinham determinado algo. Jesus vai nos curar. Todos nós seremos purificados. Então a fé deles é que eles seriam curados. Não importava como, mas eles acreditavam que seriam curados. Existe também uma mensagem que Jesus curou um homem cego. E Jesus, ele cuspiu no chão, né? E juntou ali com terra, né? E passou no olho do cego. E mandou o cego ir lavar o olho. Às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus só não estendeu a mão e já falou para o milagre acontecer? Tem pessoas que, infelizmente, ela quer que o milagre aconteça do jeito dela ou dele. Tem pessoas que é assim, ela dobra o joelho e fala assim, vai acontecer assim, assim, assim. E Deus fala, não vai acontecer desse jeito. E se acontecer, vai acontecer assim, assim e assim. Deus falando como vai acontecer. E não vai acontecer do seu jeito. Não vai. Por que você diz isso, pastor? A Bíblia fala de um homem chamado Naamã. A Bíblia diz que ele ficou sabendo que tinha um profeta, né? Que através dele Deus operava milagres extraordinários. E Naamã foi na cabeça, né? Pensando, eu vou até esse profeta vai estender a mão sobre a minha vida, vai clamar o Deus dele e eu serei purificado. Então aquilo que ele acreditou que ia acontecer, não aconteceu. Porque ele foi até o profeta, além do profeta não sair, não determinou nada, não falou nada. Mandou o servo dele ir lá e falar, se você quiser ser curado, vá lá e pula no rio 7 vezes, se quiser ser curado. E a Bíblia fala que Naamã queria voltar para casa revoltado, porque ele colocou uma coisa na cabeça. Porque ele pensou que ia acontecer assim, assim, assim. E não aconteceu do jeito que ele queria. Quando ele chegou lá, aconteceu totalmente diferente do que ele pensou. Porque às vezes você é assim. Porque você coloca uma coisa na cabeça e acha que vai acontecer do seu jeito. E não vai, gente. Não vai. Vai acontecer do jeito de Deus. E a Bíblia fala, se você ler depois do livro de Naamã, a história de Naamã, você vai ver, ele queria ir embora, ele ficou com raiva, ele queria ir embora. E um dos servos dele falou assim, Naamã, não faz isso não. Se ele tivesse pedido para o senhor uma coisa difícil, o senhor não faria?
E a Bíblia fala que ele foi lá no rio, aonde o profeta mandou o servo dizer para ele, e ele foi lá e mergulhou e foi curado. Então tem coisas que vai acontecer na sua vida que não é do seu jeito, não é do jeito que você achou que ia acontecer. Vai acontecer, mas não do seu jeito. Vai acontecer, mas do jeito de Deus. Do jeito que Ele quiser, vai acontecer. E aqui você está vendo os leprosos sendo purificados da lepra deles. Mas não de um jeito que às vezes ele acreditava que ia acontecer, mas a obediência trouxe para eles a cura. Eles sabiam que seriam curados quando clamassem e chamassem a atenção de Jesus, mas eles não sabiam como. E quando Jesus disse, vai e mostra, eles só obedeceram. E no meio do caminho, a Bíblia diz, eles foram purificados. Versículo 15. Escute isso agora, tá bom? Dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Agora, olha isso. Os 10 leprosos indo, né? Um dos 10, reparando, né? E vendo que estava sendo curado ali, ele estava caminhando e a lepra estava saindo, estava secando, aquelas feridas estavam secando, né? A pele seca estava desfazendo, saindo. Ele voltou, dando glória a Deus pelo milagre que aconteceu. E olha o que diz a Bíblia no versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha isso. Vou continuar. Versículo 17. Então, olha isso. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Aonde estão eles? E tem pessoas que infelizmente são assim. É por isso que eu tenho ensinado vocês a não se vangloriar, a não se exaltar. Por quê? O que você vai receber de Deus. E quando você receber, você não tem que dar glórias a homens. Você tem que voltar e entregar toda a honra e glória a Deus. Porque foi o que aconteceu com esses 10 leprosos. Jesus disse, vai lá e conta, né? Para os sacerdotes, né? Conta para eles o que aconteceu com vocês. E a Bíblia diz que os 9 continuaram caminhando e um só. E esse que voltou era samaritano. Ele voltou dando glórias e honras a Deus. É o que nós devemos fazer. Não é dar glória para esse, não é dar para glória para aquele, não. É dar glórias e honras a Deus. Não é dar honras ao pastor Jefferson, porque o pastor Jefferson não é digno de honra e glória nenhuma. Lembre que eu sou só um servo, eu só sou um mensageiro, eu só sou usado por Deus, nada mais disso. Toda glória e honra é dada a Deus. E quando Jesus ele disse, vai lá e conta, né? Para os sacerdotes, conta para eles. Só que a Bíblia diz que um só voltou. E Jesus ainda fez a pergunta para ele, mas espera aí, não eram 10 aqueles que foram curados? Cadê os 9? Aonde estão eles? E quantas são as pessoas que são assim? Que voltam para agradecer este, que voltam para agradecer aquele, que volta para agradecer o médico, que volta para agradecer o juiz, que volta para agradecer o pastor, que volta para agradecer o obreiro, que volta para agradecer todo mundo. E às vezes acaba esquecendo da prioridade, que é voltar, antes de tudo, e dar glórias e honra para aquele que determinou, e a palavra dele não caiu por terra. Aquele que falou e aquilo que ele disse aconteceu da forma que ele determinou. Nós devemos dar toda a honra e glória para ele, gente. Toda a honra e glória a ele. A dor desapareceu, dobre o seu joelho. Volte ao mesmo lugar que você pediu o milagre e agradeça a Deus. Louve ao nome dele. Depois de fazer isso, você pode contar para quem você quiser, mas primeiro, dê toda a honra, dê todo o crédito, dê toda a glória, dê toda a sua alegria, toda a sua felicidade para Deus, gente. Porque ele é digno. Porque se não fosse ele, você não estaria feliz porque uma porta se abriu. Se não fosse ele, você não estaria feliz porque o seu filho foi liberto.
Se não fosse ele, você não estaria feliz porque o seu casamento está sendo abençoado. Então o que aconteceu, aconteceu por causa dele. Se não fosse ele, nada teria acontecido. Então nessa mensagem você vê duas coisas. Às vezes aquilo que você pensou que ia acontecer do seu jeito e não aconteceu, porque não vai acontecer do seu jeito, vai acontecer do jeito dele, para a glória dele, honra dele. E a outra coisa é você não deixar de voltar para agradecer. O milagre está acontecendo na sua vida, volte para glorificar. Porque Jesus, ele vai falar, mas espera aí, cadê Ciclano? Porque às vezes a pessoa fica assim, não, pastor, ele tem que sentir saudade de mim, né? Tem pessoas que é assim, ainda mais na igreja. Não, eu fiquei 2 dias, um exemplo, eu fiquei 1 semana fora da igreja e o pastor nem sentiu falta de mim. Uai, Jesus que vai falar, mas peraí, cadê fulano de tal? Mas a pessoa quer que o pastor sinta falta da pessoa. Mas quem sente falta de você é Jesus. Porque ele mesmo diz, peraí, não eram 10? Cadê o outro? Cadê os 9? Tá faltando pessoas aqui. Cadê Ciclano? Ele não vai esquecer de você. Ele não. Então as pessoas se preocupam com muitas coisas, muitas coisas. E a Bíblia diz que uma só é necessária, né? Que é voltar aos pés de Jesus e agradecer a ele. E agradecer a ele. Então a Bíblia diz que esse homem reconheceu quando estava sendo curado no meio do caminho. E quando ele reconheceu que estava sendo curado, ele voltou imediatamente. Voltou dando glória a Deus em alta voz, gritando alto. Porque ele era leproso, né? Então, a primeira vez que ele se apresentou para Jesus, ele estava de longe. Porque ele era leproso, não podia chegar perto. Mas quando ele viu que estava curado, ele já voltou gritando lá longe. Imagina ele gritando, um homem gritando bem alto, longe. E ele chegou até perto de Jesus e colocou o rosto aos pés dele. E agradeceu. Porque agora, se ele pode chegar perto, é por causa de Jesus. Se ele foi curado da lepra, é por causa de Jesus. Ele vai voltar lá no templo para agradecer, pastor? Vai, mas primeiro ele deu honra e glórias para Deus. Ele deu honras e glórias a Deus. E para terminar essa mensagem diz assim, ó, versículo 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha isso, o samaritano, Jesus falando. Mas peraí, porventura ninguém mais voltou para dar glória a Deus, não? Jesus falando. Mas ninguém voltou, não? Só esse estrangeiro só? E ele diz, versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha isso, gente. Então presta atenção, muita atenção nesse versículo 16. O único que voltou foi um estrangeiro para dar glórias a Deus. E por incrível que pareça, gente, eu tenho um tempinho já pregando a palavra de Deus no altar, e eu falo com autoridade porque é o que eu vejo acontecendo. Eu presto muita atenção quando vem uma pessoa nova na igreja. E eu fico observando a pessoa, né? A pessoa orando, buscando, chorando, se humilhando. Não importa o quanto a pessoa errou. A questão é que a pessoa está ali de coração quebrantado. E ela busca a Deus e ela consegue chamar a atenção de Deus através da fé. E quando a pessoa usa a fé e chama a atenção de Deus, algo extraordinário acontece, que é um milagre. E aquela pessoa, quando ela recebe o milagre, ela é grata. E ela volta, ela glorifica, ela agradece, ela exalta. Porém, aqueles que eram para voltar, para glorificar, eles não voltam para glorificar. Eles não voltam para agradecer. É como se Deus ele fosse somente um objeto. Como se Deus só fosse um amuleto de sorte, sabe? A pessoa só usa quando precisa. Tem pessoas que ela usa, ela faz isso, ela faz uso. Porque não, eu preciso, então eu vou usar. Não, eu preciso, então eu vou fazer. É só quando precisa. E nós não poderíamos buscar Deus dessa forma. Porque aquele que busca Deus como objeto, ele vai fazer como os 9 leprosos. O que ele vai fazer, pastor? O que ele vai fazer, pastor? Ele só vai receber o milagre e vai embora. A pessoa que usa Deus como um objeto vai fazer como os 9 leprosos. Ele só vai gritar para chamar atenção
chamou a atenção, Deus determinou, recebeu o milagre, não volta mais. Não volta mais. Porém, tem pessoas que são gratas. E essas pessoas que são gratas, por incrível que pareçam, são as pessoas que ainda não tiveram, às vezes, esse encontro com Deus ainda. Porque às vezes a pessoa que estava perto, a pessoa que estava próxima, a pessoa que às vezes já teve um convívio, que era a pessoa que era para voltar, para agradecer, para glorificar, elas não fazem isso. Mas como Jesus disse, só esse estrangeiro voltou para dar glória a Deus. Cadê o restante? Cadê os outros? Que eram para voltar para glorificar a Deus. E eles não voltaram. Então não ser essa pessoa que vai querer usar a fé, que vai querer chamar a atenção de Deus só porque precisa de alguma coisa. Porque se você fizer isso, depois de você receber o que você pediu, você não voltará mais. Você não voltará mais. E não é isso que Deus está procurando. Pessoas que buscam a Ele só quando precisam. E quando recebem, abandonam a Deus. Não seja essas pessoas. Pessoas que, como diz a Bíblia, né? Ingratas, né? Ingratas. Porque elas recebem aquilo que pediram e somente isso. Não querem mais nada. Então tem pessoas que recebem só um milagre e pronto. Eu só queria só milagre, agora eu tô bem. Eu só queria só a cura de uma enfermidade, agora eu tô bem. Eu queria prosperar, agora eu tô bem, agora eu esqueci. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que só vai usar a fé e vai clamar a Deus porque precisa de alguma coisa. Os leprosos estavam doentes. Foram curados, pastor? Foram. Mas um só voltou para agradecer. Mas a Bíblia diz que esse um que voltou, que era estrangeiro, Jesus disse para ele, filhinho, vai em paz, porque a tua fé, ela te salvou. Será que os 9 ouviu isso? Não ouviu. Por quê, pastor? Porque muitos estão querendo só a cura. Porém, outros, além da cura, estão querendo receber a salvação. Então é isso que Deus ele quer te entregar hoje. É isso que Deus ele quer falar ao seu coração. Às vezes você está aqui e fala assim, pastor, mas eu não estou doente. Mas eu precisava tanto de uma porta aberta. E Deus tem poder para abrir a porta. Deus tem força para abrir essa porta. Deus tem força para te prosperar. Mas você não ser a pessoa que só quer a prosperidade. Não ser você aquela pessoa que só quer que Deus abra a porta. Mas ser aquela pessoa que quando Deus abrir a porta, você vai voltar e vai dar glórias a Deus. E você vai ouvir dele. Pode ir, filho, porque a tua fé, ela te salvou. Quer dizer, você não é uma pessoa que só está querendo cura, que só está querendo prosperidade, que só está querendo ser feliz, que só está querendo ter uma família abençoada. Não, pelo contrário. Você quer ter todas essas coisas, mas você também quer a salvação da sua alma. Porque você entendeu que a salvação da sua alma é mais importante do que qualquer outra coisa que você conquistar ou conseguir aqui nessa terra. Lembrando que as outras coisas serão acrescentadas por Deus. E a salvação você vai ter que lutar para adquirir e receber. É o que diz a Bíblia. Esforçai-vos para receber o reino dos céus, a justiça e a salvação. Amém, gente? Esta é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Nesse momento, eu gostaria que você determinasse de todo o seu coração. E depois de determinar, eu quero que você digite nos comentários. O que, pastor? Eu quero que você coloque nos comentários assim: Deus, eu receberei todas as coisas. Determina isso. Coloca aí, ó. Deus, eu receberei todas as coisas. E eu voltarei para dar glórias ao meu Deus. Porque o meu maior alvo é a minha salvação. Esta é a fé, gente. Esta é a fé de hoje. Porque nós sabemos, né? Todos nós sabemos que nós precisamos de muita coisa aqui nessa terra. Às vezes você que está desempregado e você quer que Deus abra uma porta, Deus ele sabe as suas necessidades. Ele tem poder para abrir portas. Mas além de abrir portas, você sabe qual é o maior projeto de Deus: salvar a sua alma. Então lembre, Deus vai te curar da enfermidade? Vai. De qualquer enfermidade, pastor, de qualquer enfermidade. Mas lembre, Jesus disse para aquele homem: só você voltou para dar glórias a Deus? Pode ir embora, a sua fé te salvou. Vai em paz.
Então é essa confirmação que você tem que receber depois do milagre. Mas você sabe quem recebe essa confirmação depois que recebe o milagre? Não é a pessoa que recebeu o milagre. Entenda isso. Pastor, quem recebe a confirmação é a pessoa que recebeu o milagre de Deus? Não. E às vezes você pensa que é isso, né? Não, pastor, eu recebi o milagre, então Deus confirmou. Você está enganado. Quem recebe a confirmação não é quem recebe o milagre. Quem recebe a confirmação é aquele que volta para dar glórias a Deus. Porque aquele que volta depois de ter recebido o milagre é aquele que vai ouvir de Jesus. Vai em paz, filho. A tua fé te salvou. Então a confirmação, ela vem de você ser humilde para voltar e agradecer. Quando você agradece, você ouve de Jesus. A tua fé te salvou. Vai em paz. Então, como a missionária digitou aí, ó. Essa é a fé de hoje, gente. Olha aí, ó. É só você clicar nesse azulzinho aí, ó. O comentário fixado tá aqui embaixo, aqui, ó. Você vai determinar desse jeito que a missionária escreveu aqui, ó. Deus, eu receberei todas as coisas. Todas as coisas. E eu voltarei para dar glórias a Deus. Porque o meu maior alvo é a minha salvação. Então, quando você está digitando, você está determinando. É por isso que eu peço para você digitar. Não é por causa de nada. Eu só peço para você digitar. É para você, quando você está digitando, você está escrevendo e você está lendo. Então, você está lendo, digitando e determinando ao mesmo tempo. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Olha, irmão Geraldo aí, ó, determinou também, ó, Deus, eu receberei todas as coisas e eu voltarei para dar glórias a Deus, pois o meu maior tesouro é a minha salvação. Esta é a fé, gente. O tesouro da gente tem que ser a nossa salvação. Essa é a fé, irmão Geraldo. Pastor, recebi minha cura. Estou feliz? Muito feliz. Mas o meu maior tesouro é a minha salvação. Lembra da mensagem que a Bíblia fala assim que um homem, quando ele encontra um tesouro num terreno, num terreno, o que ele faz, pastor? O homem que acha ouro num terreno, ou um tesouro no terreno, o que ele faz? Ele rouba? Não. A Bíblia fala assim, a pessoa que encontrou um ouro, um diamante, um tesouro, um terreno, o que ele faz? A Bíblia fala que ele vai lá, vende tudo que ele tem, a propriedade, a casa, tudo que ele tem, e compra aquele terreno. Porque ele sabe o que tem de valioso naquele terreno. Assim somos nós quando encontramos a Bíblia. Quando você encontra a Bíblia e você começa a usar a fé, para você entender, você começa a receber milagres. Você vê, a cura começa a acontecer, libertação começa a acontecer, você começa a ter paz. Não é assim? Pastor, o que é isso? É o mesmo exemplo do terreno. O que você faz? Você abandona tudo para colocar em prática essa palavra. Por quê? Você sabe o grande tesouro que tem naquele terreno. Você sabe o grande tesouro que está aqui dentro. Então, quando você começa a praticar e as pessoas não conseguem entender, mas por quê? Por que as pessoas estão fora e não conseguem entender? Porque você achou. Você encontrou. Você sabe o tesouro que é a palavra de Deus. Então, quando você encontra, você larga tudo para fazer a vontade de Deus, porque você sabe que o maior projeto da Bíblia é a salvação da sua alma. Mas, pastor, então por que aquele homem achou um tesouro primeiro? O milagre é a mesma coisa. Quando você recebe um milagre, é sinais, gente. A cura que você recebe são sinais para você entender o que está escrito aqui é verdade. Então, se é verdade que Jesus cura, então quer dizer que Jesus liberta, quer dizer que Jesus restaura, quer dizer que Jesus ele pega do monturo necessitado e prospera ele, e quer dizer que a salvação existe. Então, se ela existe, aqui tem uma forma de eu fazer algo que vai me levar até lá. Então, você começa a colocar em prática, e é onde Deus começa a te honrar. Ele começa a te abençoar. Então, lembre, os sinais que são os milagres, Deus ele permitiu, ele deixou para que você entenda que o que está escrito ali, de fato, tem poder. E se você recebeu uma cura e ficou feliz, imagina o que ele pode fazer a mais do que a cura. Pastor, tem coisa mais do que cura? Tem. Tem coisa mais que prosperidade? Tem. Tem coisa mais do que Deus abençoar meu casamento? Tem. O que é? Salvação. Vida eterna. Então você tem que colocar no seu coração esse projeto. Tô vendo os comentários aqui, ó. Irmã Ione também colocou aqui, né?
Que bênção. Irmão Geraldo, não levaremos nada desse mundo, mas seremos milionários por ter a nossa salvação em morar com Jesus Cristo. Essa é a fé. Muito poderoso isso. É bom as pessoas estar ouvindo, né, e recebendo. Porque é isso que Deus quer, gente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de abrir o seu campo de visão. Ele começa a deixar claro, tudo mais claro, de uma forma que você consegue entender com mais facilidade. E quem faz isso é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio com um projeto de consolar e conduzir a todo ser humano a verdade. Então o Espírito Santo ele tem esse projeto. Então é isso que ele faz. Ele conduz o ser humano a toda a verdade. Ele consola as pessoas. Ele leva as pessoas a se aproximarem de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Irmã Luciana também colocou aqui também. Que vitória, gente. Isso é benção demais. Irmão Orlando também colocou aqui, ó. O meu maior tesouro também é a minha salvação e da minha família. Que benção. Irmã Renato, né, tá aqui também. Deus, receberei todas as coisas e voltarei para dar glórias a Deus, porque o meu maior alvo é a minha salvação. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso para mim, que sou pastor, que prego a palavra. E é muito bom ouvir isso, porque Deus ele tá usando. A gente consegue ver que ele está usando para as pessoas entenderem. O que faz você aceitarem, gente, não sou eu. Coitadinho de mim, eu não tenho poder para isso, não. Eu não tenho poder para persuadir as pessoas. Mas o Espírito Santo é ele que conduz vocês. E eu fico muito feliz pelo Espírito Santo estar usando essas mensagens para mostrar para vocês. E vocês, como servos de Cristo, né, estão com os ouvidos abertos para ouvir e aceitar a palavra de Deus. Então isso é maravilhoso, gente. Eu fico muito feliz, muito feliz. Para você ver, tem aqui 11 pessoas, 12 pessoas quando dá aqui, mas eu fico muito feliz. Não é quantidade de pessoas, não. Eu não fiz live nenhuma por causa de quantidade de pessoas. Eu fiz a live porque Deus colocou no meu coração esse projeto de salvar vidas. Então, se Deus colocou, não é questão de quantidade. Isso eu falo até dentro da igreja. Eu não prego para quantidade de pessoas mais. Eu prego para aquilo que Deus enviar. Porque a pessoa que vem, ela está com sede. Ela está com fome espiritualmente. Então, como que a pessoa vai na igreja porque só tem 2 pessoas, eu vou orar? Não. A pessoa vai na igreja, tem 2 pessoas e a gente vai levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Porque a questão não é se é 2, ou se é 1000, ou se é 1 milhão de pessoas. A questão é uma só. A fé é uma só. Veio para ouvir, então Deus vai falar. Amém, gente?